Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 17 do mês de julho do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 18 do mês de Tammuz, do ano 5782. Estamos aí em A Tarde com a Torá, trazendo a paraxá semanal. A nossa paraxá semanal é Pinchas ou Pinechas, em algumas traduções Pinchas, outro Pinechas, e outras traduções trazem aí questão de Finéias, né? Então, nós estamos aí no primeiro dia da semana, e é o primeiro dia da nossa paraxá semanal, a nossa leitura da nossa paraxá. Então, hoje nós estamos iniciando a nova paraxá desta semana, e nós estamos aí no quarto livro dos 5 livros da Torá, no nosso ciclo de estudos do ano 5782. Ontem nós encerramos a paraxá de Balaque, tivemos 104 versículos estudados, e nós concluímos até então 4.454 versículos estudados. Né? Aquela famosa curiosidade, né, que a gente traz aqui sobre no final de cada paraxá. E hoje, né, nós estamos iniciando então a 41ª paraxá do ciclo 5782, e dentro do livro Bamidbar, Números, é a nossa 8ª paraxá. Então essa semana teremos 168 versículos para estarmos estudando. Nós vamos aí no capítulo 25 de Números, a partir do versículo 10, e vamos até o capítulo 30 e o verso 1. Então, esta é a nossa paraxá desta semana, né? Paraxá Pinchas ou Finéias, né? Como traz algumas traduções aí, ok? E temos aí algumas curiosidades no modo de dizer, e no bom sentido, obviamente, um grande ensinamento da Torá e espiritual para as nossas vidas, né? Uma conexão, né? Pinchas ou Finéias, outras traduções trazem Pinechas, né? Então nós temos aí Pinchas, Itzhak, Avraham, temos Iacove, temos Eliarro, uma conexão de Pinchas com Eliarro. O que será essa conexão, hein? Com Eliarro Hanavi, o profeta Elias, o profeta Eliarro, né? E também o ensinamento para os nossos dias, né? O que vem ser o aprendizado para nós nos dias atuais, ok? Então, vamos lá, vamos em frente nessa situação aí, ok? O nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder, o tzadik da nossa geração, ele nos fala sobre 2 decisões. Então diz assim: no limiar da criação, ele, o Eterno, determinou 2 coisas. Primeiro, estarei envolvido em cada detalhe. Segundo, não serei encontrado nesse lugar antes que me convidem a entrar. Nesse ensinamento do nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala no limiar da criação, quer dizer, nós estamos no fim da história da criação, dentro da configuração do 6º milênio, né? Só recordando rapidamente, o Shabat semanal, ele começa depois que se encerra o 6º dia da semana. Os 6 dias da semana correspondem a 6 milênios da história da humanidade. A entrada ao sagrado dia do Shabat, o 7º dia, ele corresponde ao 7º milênio. O 7º milênio, que é o milênio da redenção final com o reinado de Mashiach. Ok? Então, nesse aspecto, o que nós temos? Nós temos exatamente o 7º milênio, a redenção final, a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach,
para colocar de fato os pingos nos is, os 4 reinos sendo devidamente restaurados. Então, nesse limiar, ou seja, nesse final dos 6 milênios, então Deus determinou 2 coisas, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel. Primeira, estarei envolvido em cada detalhe, ou seja, nesse limiar da nossa história de 6 milênios, Deus está presente em cada mínimo detalhe de tudo aquilo que acontece no universo e no nosso planeta. Por isso, Deus é tudo, tudo é Deus. Então, está se cumprindo literalmente a palavra profética que o nosso Rebbe diz. Ou seja, nesse final da história da humanidade de 6 milênios, para poder adentrar no 7º milênio com Mashiach, Deus determinou 2 coisas. Primeiro, estarei envolvido em cada detalhe. Se nós procurarmos Deus em cada detalhe daquilo que está acontecendo conosco, em nossa vida, em nossa família, ao nosso redor, ao derredor e até os 4 ventos do nosso planeta, procurando, de fato, a presença divina em cada detalhe, nós teremos uma conexão mais elevada com Deus. O segundo detalhe que ele nos diz: não serei encontrado nesse lugar antes que me convidem a entrar. Ou seja, não serei encontrado nesse lugar, na tua vida, em nossa vida. Somente se ele for convidado a entrar em minha vida, em sua vida. Então, todo ser humano, se convidar nesse limiar da sua história, que Deus adentre em sua vida, Deus então vai atender o convite de cada um e ele vai entrar na vida da pessoa, vai clarear, iluminar a sua mente, o seu intelecto, vai fazer com que o seu coração, sentimentos que simbolizam, sejam sentimentos mais apurados, mais sensíveis. E então, em harmonia, intelecto e coração. Em harmonia, pensamento e emoções. Alma divina e alma animal. Havendo uma harmonia, ao convidar Deus para entrar em sua vida, então Deus estará fazendo grandes proezas nesse limiar do 6º milênio. Por isso, o nosso Rebbe diz, lutar contra o mal é algo digno, nobre, porém, não é a nossa tarefa suprema. A nossa tarefa suprema é trazer luz, a presença divina, a Shekhinah, a presença divina em cada vida. Então, a nossa maior preocupação precisa ser exatamente esta, que as pessoas possam, de fato, procurar Deus em cada detalhe da sua vida. Levar as pessoas a realmente a terem um desejo real e verdadeiro de convidar Deus para entrar em sua vida. Nós estaremos trazendo mais luz, mais presença divina. E as trevas, a escuridão, vão continuamente sendo vencidas. O mal continuará sendo vencido. E então estaremos cumprindo uma outra parte da palavra divina. Transformar a escuridão em luz, fazendo a escuridão brilhar. Estaremos transformando o mal em bem, fazendo com que o mal ele venha praticar o bem. Então, esta é realmente as 2 determinações, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, que Deus tomou para esta última hora, o limiar da história da humanidade nesses 6 milênios. Ok? Queres mais? Estudo da Torá, buscar cada vez mais a presença divina, procurar em cada paraxá
realmente viver algumas coisas, você não precisa se preocupar em procurar viver tudo e nem aprender tudo de uma paraxá. Você precisa estar preocupado em aprender o suficiente daquela paraxá para você pôr em prática já, imediatamente. Isso é mais importante. Não adianta você encher a sua cachola de um monte de coisa, um monte de conhecimento, se você não faz a base. Como Benei Noach, é estar realmente conectado com as suas 5 bases. Teshuvá, Tefilá, estudo da Torá, 7 leis universais e Tzedaká. Se você está conectado com a sua base, então, passo a passo no seu compasso, você está e estará realmente seguindo aí a vontade divina, ok? Então é isso daí. E tem algumas coisas importantes para aprendermos com Pinhas, ou Pinehas, ou Finéias, né? Mas nós vamos ficar aqui segundo o nosso Rumash, da Ma'ayanot, em que fala Pinhas. Então, é a nossa 8ª paraxá do livro Bamidbar e do nosso ciclo 5.782, a nossa 41ª paraxá. Ok? Então estamos aí com a Miriam Barros, lá de Brasília, o Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, a Malu, de São Sebastião, Distrito Federal, o Robson Lima, daqui de Macatuba, a nossa região, temos aí o Daniel, lá de Quixadá, Ceará, Baruch Hashem. E o nosso querido Emerson Felipe da Silva, o nosso emissário aqui em Bauru, no Jardim Silvestre 2, Bauru, né? Que é o nosso emissário ali local do bairro Jardim Silvestre 2, onde nós estamos realizando todas as sextas-feiras à noite as preces para a recepção do Shabat, né? Então aí nós estamos aí trazendo a live, né, sobre o Kabbalat Shabbat. Então estamos aí toda sexta-feira. E o Emerson Felipe da Silva também é o nosso vice-líder na região de Bauru, né? E então estamos aí, né? Procure lá no YouTube o canal Benei Noach, Jardim Silvestre 2 Bauru, que é o canal do nosso emissário Emerson Silva, e também ali, né, vá se inscrever, curtir e divulgar, compartilhar também ali o grupo Jardim Silvestre 2 Bauru, né? Então se inscrevam lá no canal e vamos cada vez mais estarmos aí fortalecendo as comunidades Benei Noach, ok? Contamos com vocês. O Anderson, ele é do Ceará, Maranguape, né? Anderson Calu. O Anderson Calu. Ô Anderson, shalom, shalom. Mandei para você a foto do Anderson, nosso aqui de Bauru, né? Que está ali junto com o Emerson, né? Também ali ajudando na liderança do Jardim Silvestre 2. Então temos um Anderson por aqui também, viu? Baruch Hashem. Ok, é isso daí, amados. Vamos em frente. Baruch Hashem. Ok. E aí também temos, né, o David, lá de Arealva, que também é um novo contato que nós estamos tendo aí, né? Pela graça bendita de Hashem, o Robson de Macatuba, o David lá de Arealva. Em breve aí teremos aí um encontro pessoal para podermos conversar e estarmos juntos aí nessa grande seara, né? Nessa grande obra que o Eterno tem para a nossa região, Bauru e região. Por isso também não podemos esquecer, né, amados, que nós temos aí, estamos contando com esse detalhe, né? Benei Noach, de Bauru para as nações. Então, nós estamos aí porque temos, graças a Deus, vários contatos internacionais que estão sempre aí em conexão com a nossa
com a nossa comunidade Bnei Noach, Bauru e região, ok? Pinhas, esta é a nossa paraxá da semana. E Pinhas, realmente nós temos aí que zelosamente ele vingou, né, seu Deus devido à ação que aconteceu no final da nossa paraxá anterior, né, Balaque, onde Bilã deu um péssimo conselho, um conselho perverso, maldoso, para que Balaque pudesse usar as suas mulheres, as suas jovens, para se prostituírem e levarem os homens judeus realmente à prostituição, ao adultério e finalmente levá-los à idolatria, né? E aí aconteceu exatamente isto. Elas conseguiram, né, seduzir os homens, e assim aconteceu uma grande praga no meio do povo judeu devido à idolatria, e naquele momento da praga 24 mil morreram, né, da praga devido a esta situação. Temos aí então Pinhas, o filho de Elazar, o filho de Arão. Então Pinhas, ele era neto de Arão, e portanto ele vinha da mesma linhagem de Arão. E também ele era considerado como sobrinho neto de Moshe. Lembrando que nesses primórdios aqui, né, onde família era algo muito nobre, muito diferente dos dias de hoje, né? Hoje família precisa ser restaurada, aquele valor de família, né? O valor de pais e filhos, filhos e pais, o valor de avós e netos, né? Bisavós e bisnetos e assim sucessivamente. É um valor que precisa ser resgatado, né? Resgatado mesmo com amor, com dedicação, e também precisa ser um trabalho duro, né? Contundente, porque infelizmente nos dias atuais o sistema, né? O sistema dos faraós, os sistemas dos ditadores, do sistema perverso que quer reinar nos quatro ventos do nosso planeta, mas Baruch Hashem, que o Eterno não vai permitir que isso se conclua plenamente, ok? Mas há um lado negativo da nossa configuração atual do nosso mundo, que é necessário acontecer para que realmente as pessoas elas aprendam a olhar para os céus. As pessoas perderam realmente aquilo que o Salmo 121 fala. As pessoas elas têm as suas Bíblias dentro das suas casas e elas deixam lá aberto no Salmo 91, no Salmo 40, no Salmo 121 e por aí afora vai, como um amuleto. Apenas um livro aberto, nada mais do que isso. As pessoas precisam aprender a olhar para cima, olhar para os céus e clamar ao único e verdadeiro Deus, o Deus vivo, real, o único Criador e o único Salvador. Então as pessoas, numa boa parcela, deixou de olhar para cima, deixou de olhar para os céus, como diz o Salmo 121, né? De onde vem o teu, o meu, o nosso socorro? Então, não vem de nenhuma estatueta de madeira ou de pedra, que simbolizam todos os demais ídolos que existem nos quatro cantos do planeta. Então, o valor da família que nós vemos aqui, então, Pinhas, ele era sobrinho neto de Moshe, porque a família em si era muito apegada. Então, os sobrinhos eram como netos, os sobrinhos eram como filhos, e assim sucessivamente. Mesma coisa para os avós, né? Os netos eram mais filhos do que os próprios filhos, e assim sucessivamente. Então, o valor da família era muito forte, e é algo que precisa ser resgatado em nossos dias. Então, nós vemos aí que, nessa forma, então, o povo, os homens judeus foram levados realmente a pecar contra Deus,
e violar os mandamentos divinos. E então Pinhas, né, ele tomou de uma lança e ele colocou fim a essa praga, porque ele entrou na tenda daquele israelita, que nós vamos ver com mais detalhes daqui a pouco, né, da tribo de Shimon. Ele estava ali coabitando publicamente aos olhos de todos, né, de forma íntima e uma relação proibitiva, né, com uma princesa midianita. Então, nesses termos aí, Itró, aliás, Pinhas, né, ele vai e mata os dois e ele vinga Deus, né, por assim dizer, como diz o comentário. E então é a vingança, são as guerras de Deus, né, e coloca fim à praga, né. Só até aquele momento 24 mil homens morreram da praga, né, e aí com Pinhas foi colocado um ponto final nessa história. Então, nessa paraxá da semana, nós temos exatamente essa continuidade e conclusão da ação de Pinhas. Na sequência, nós temos ainda no capítulo 26, nós temos o censo, né? Deus manda contar o povo israelita, né? Os varões. Depois, no capítulo 7, temos a questão sobre a herança da terra. E nos capítulos 28 e 29, nós temos aí sobre as orientações finais, sobre os sacrifícios festivos dentro dessa paraxá aqui. A conexão dessa paraxá, né, Pinhas, e a época do ano em que ela é lida, ela sempre vai acontecer no princípio das 3 semanas de luto, né? Ao pôr do sol do dia 17, na entrada do dia 17 de Tamuz, que aconteceu exatamente na sexta-feira à noite, dia 15 de julho. Então, ao pôr do sol, na sexta-feira à noite, iniciou o dia 17 de Tamuz. Esse é o princípio das 3 semanas de luto que acontece dentro da história judaica. E essas 3 semanas, elas vão se concluir no dia 7 de agosto, ao pôr do sol, do dia 7 de agosto. Porque no pôr do sol do sábado, dia 6 de agosto, até o pôr do sol do dia 7 de agosto, que é domingo, nós temos aí Tisha B'Av, o 9º dia do mês de Av. É exatamente a data das maiores catástrofes que se abateu sobre o povo judeu. Principalmente nessa questão é a conexão com a destruição dos 2 templos. O primeiro templo que aconteceu é o exílio babilônico, né? Babilônia veio e venceu o povo judeu, incendiou o templo e levou cativos. Então, o primeiro exílio, que é o babilônico. E depois da destruição do 2º templo, no ano 69 da nossa era comum, que foi feita a destruição pelo Império Romano, sob o comando de Tito. Então, houve a destruição do templo e somente a parede ocidental ficou em pé, né? E aí é conhecido no hebraico como Kotel, né? O muro ocidental. E para as nações, né? Os romanos colocaram um apelido, né? O Muro das Lamentações, né? De uma forma a denegrir a imagem judaica, porque eles foram vencidos, o seu grande marco, o templo foi destruído, eles entraram, né, do templo, né, eles mataram ali, durante a investida romana, mataram milhões de judeus, né, e então o sangue corria escadaria abaixo como um riacho de tantas mortes que o general Tito e as legiões romanas elas infligiram sobre o povo judeu.
e aí começou a grande diáspora do povo judeu, que ainda é uma realidade até os dias de hoje, mesmo tendo o Estado de Israel devolvido para o povo judeu, mas ainda há um exílio, a diáspora, porque entre as nações ainda estão judeus habitando. Estão aguardando o momento da revelação de Mashiach, onde os judeus do mundo inteiro retornarão para Eretz, Israel, a terra de Israel. Então, por isso, até agora, né, os pseudos messias que se apresentaram por aí foram apenas pseudos, né? O verdadeiro Mashiach, ao se revelar, ao se manifestar, a primeira característica da presença de Mashiach é que os judeus vão deixar todas as nações e vão embora para Israel. Isso ainda não aconteceu, entendeu? Então, por isso, o Mashiach, o verdadeiro Mashiach, ainda não se revelou. E a segunda característica da presença de Mashiach é exatamente a questão da construção do terceiro e definitivo templo, que será feito lá em continuidade ao muro ocidental, que está em pé, e o grande templo será construído, maior nas suas dimensões geométricas e maior nas suas dimensões espirituais, porque ele será o terceiro e definitivo templo, construído, e ninguém conseguirá mais mexer em uma fagulha de pedra das suas construções, ok? Então o terceiro templo vai permanecer. Então esse é um período de 3 semanas de luto, que vai seguir esse calendário que nós acabamos de falar. Começou na sexta-feira à noite, dia 15 de julho, e vai até o pôr do sol do dia 7 de agosto, completando as 3 semanas, né? E aí nós vamos voltar a falar daqui a pouco sobre as 3 semanas. Então essa Parashá Pinhas, ela é exatamente nesse período, no princípio das 3 semanas, né, de Israel. O Robson Lima pergunta: todos os judeus do mundo vão caber em Israel? Quando nós pegamos a história da Torá, em que o Mishkan no deserto e posteriormente o Beit HaMikdash em Jerusalém, todos os varões, eles adentravam dentro das dimensões do pátio do Mishkan, o tabernáculo no deserto, e o templo em Jerusalém. Em pé, eles já lotavam todo o espaço do pátio. Mesmo assim, eles cabiam. Mas tinha um momento em que todos eles precisavam colocar-se prostrados, no sentido de deitado, completamente deitado, a cabeça e os pés ficando na mesma direção. Por isso, prostrado, que significa deitados. E eles deitavam e cabiam. Ou seja, quem faz os milagres é Deus, né? Nós precisamos apenas cumprir a vontade dele. Então, o retorno de todos os judeus para Israel e também a presença deles na construção do terceiro templo, todos caberão de forma milagrosa. Só Deus vai explicar a realidade desses fatos. São os milagres que Deus faz. Nós só precisamos cumprir a sua vontade. E aí ele faz os milagres. Então, caberá sim, sem sombra de dúvidas, né? E no nível mais elevado, dentro da sabedoria judaica, né? Tanto do Talmud, da Mishnah, né? Fala que a terra de Israel, literalmente, ela se estenderá. Ela não permanecerá nessa dimensão que se encontra hoje. A terra de Israel, ela vai se estender, né? Então, é outro milagre, segundo os nossos sábios, que falam que acontecerão naqueles dias também, ok? Então, amados, a questão em si é que, de fato, os milagres é Deus que faz, nós só temos que estar em obediência ao seu querer. E aí as coisas acontecem sem sombra de dúvidas, ok? Então, a nossa conexão com a Parashá Pinhas e com essa época do ano
das 3 semanas de luto, né? Os nossos sábios ensinam que isso tudo traz para nós realmente reflexões no sentido o quanto que nós precisamos realmente confiar na providência divina. A nossa rebelião em violar os mandamentos divinos é a nossa própria catástrofe. A nossa techuvá é onde que é a chave que faz com que Deus venha fazer os seus milagres. Então, Pinhas vai trazer para nós realmente esses aprendizados dentro dessa realidade. Em um nível mais elevado também, mais profundo no conhecimento, na sabedoria, no entendimento, os nossos sábios falam que Pinhas, ele possuía a alma de Eliarro Hanavi, o profeta Elias, o profeta Eliarro, que anunciará a verdadeira e completa redenção, né? Segundo as profecias, os nossos mestres falam que Eliarro será aquele que estará realmente anunciando, eis o Mashiach, né? E todos sabem que o profeta Elias, o profeta Eliarro, ele não morreu, ele foi tomado por uma carruagem de fogo e elevado às alturas, ok? E aqui então os nossos sábios falam que Pinhas, ele possuía a alma de Eliarro e, portanto, não é surpresa que com a sua indignação justa e vingança passional, Pinhas alcance uma transformação um tanto messiânica para o povo judeu de seu tempo, de uma situação de depravação espiritual, que foi a questão da adoração de Baal Peor, junto com as prostitutas, e a emergência nacional, que foi a praga que se estendeu no meio do povo, para uma dissatisfação divina. Essa satisfação divina que Pinhas alcançou quando ele realmente matou o casal que estavam desafiando Deus, Moshe e os mandamentos divinos, né? Então, essa satisfação divina se manifestou, entre outras formas, como nós vamos ver nessa própria paraxá, o censo, que é a contagem. Então, logo após as pragas, Deus manda contar o povo. Por quê? Porque, segundo os nossos sábios, falam que é como um bom pastor, né? O Salmo 23 fala, Hashem Roi, né? O Eterno é o meu pastor. Quando como que diz? Quando as ovelhas são atacadas pelos lobos, né? Então, depois que o pastor ele afugenta, vence os lobos, etc. e tal, o que ele faz? Ele faz a contagem do rebanho para ver quem está faltando ou quantos está faltando, ou o que sobrou do ataque dos lobos, ok? Então, Deus como Roi, o pastor, ele manda Moshe contar o povo depois para ver o que sobrou do ataque dos lobos, ou seja, do ataque da queda do ídolo de Baal Peor. Também nós vamos ver nessa paraxá exatamente a questão da sequência, a herança permanente da terra de Israel, né, onde terá o sorteio e cada tribo vai ter a sua porção dentro da terra prometida. E os capítulos 28 e 29, que vai nos falar sobre os sacrifícios diários, sobre a questão de Shabat, os anos sabáticos, e também sobre a questão das festividades, sempre numa conexão de alegria e devoção e celebração a Hashem, né? Então Pinhas ele coloca fim à praga, à maldição, para que o povo possa ser contado, uma reflexão dentro desse sentido, né, da queda e da techuvá, a restauração, a presença divina, e aí realmente ver a questão da terra prometida e também sobre os sacrifícios, festividades, no sentido de alegria e celebração a Hashem, ok? Nós vamos falar já já sobre
essa questão de Pinhas e Eliyahu, Hanavi, para nós termos uma visão mais ampla sobre esse detalhe aqui, ok? Então a nossa paraxá Pinhas, ela é, portanto, uma transformação do povo judeu da depravação espiritual para uma virtude espiritual. Então houve a queda, houve a depravação, mas houve também techuvá, houve retorno a Deus para um sincero, verdadeiro e autêntico arrependimento. Então, houve a queda? Sim, mas levantou-se. Lembra do gráfico que nós falamos essa semana passada? Daquele que está conectado àquele aparelhinho, ou numa sala de emergência, ou na UTI, e aquele aparelho fica lá fazendo um gráfico, sobe e desce, sobe e desce. Quando os sinais vitais se encerram, então a linha fica reta e o aparelho simplesmente faz o quê? Pi! E quando se escuta aquele barulho, é aquela correria toda, voltam lá, fazem massagens cardíacas para ver se o paciente retorna à vida, né? É a ação chamada de ressurreição, né? O corpo clínico, né, de todos os lugares falam, é uma tentativa de ressurreição. Muitas e muitas vezes, graças a Deus, né, eles conseguem a ressurreição do paciente através da massagem cardíaca. E outros tantos casos também não conseguem e foi embora. O aprendizado é: sem altos e baixos, nós não aprendemos realmente a servir a Deus. Obviamente, isso não é desculpa para que nós venhamos pecar, desafiar a Deus, desafiar os seus mandamentos. Não, isso é dentro de um padrão de vida normal e natural, onde nós temos altos e baixos naturalmente. Mas não você provocar, né, como aconteceu aqui com o príncipe de Shimon, da tribo de Shimon, né, que voluntariamente ele pega uma mulher midianita, adentra a sua tenda e publicamente pratica ali a sua prostituição, seu adultério, companhia limitada, desafia Deus, Moisés e os mandamentos divinos. Aí a lança nele, né? Certo? Não, nós estamos falando de altos e baixos, a nossa vida normal, né? Que nós vamos para lá e para cá, temos os nossos altos e baixos espiritualmente falando, os nossos altos e baixos na nossa vida secular, né? E é dentro desses altos e baixos que nós precisamos aprender cada vez mais a nos aperfeiçoarmos para obedecermos à vontade divina, ok? Então, nesse sentido aí, nós temos aí Pinhas, ele estabeleceu um exemplo para todos nós, mostrando-nos como trazer esta transformação, né? Ou seja, você vai dizer assim, mas que transformação? Então eu vou pegar na lança e vou sair matando todo mundo? Negativo. Acaba de ouvir, ok? Não chegue a conclusões precipitadas. Vamos ao ensinamento. Então, o exemplo para todos nós, mostrando-nos como trazer esta transformação. Qual transformação? A degradação espiritual para uma virtude espiritual. Sair lá de baixo, ser elevado lá em cima. Ou seja, sempre que é possível, aumentar a posição moral ou espiritual do próximo. A pessoa não deve ficar parada e ponderar. Certamente há pessoas melhores do que eu para esta tarefa. Assim como Pinhas, a pessoa deve agir no momento certo, sem hesitar. Ok? Então aqui o ensinamento qual que é? Toda e qualquer oportunidade que nós temos, nós não podemos perder a oportunidade de transformação. Procurar tirar as pessoas da sua degradação espiritual, moral e ética e elevá-la espiritualmente, moralmente e de forma ética também. Então, você não pode ponderar, por isso o tema é a falsa modéstia.
nós não podemos ter uma falsa modéstia, que é essa daqui, onde a pessoa diz assim, não, eu não vou falar nada, eu não vou me envolver, eu não vou absolutamente fazer de forma alguma nada. E a pessoa está numa situação espiritual, moral e ética degradante. E Deus colocou essa pessoa diante de você, para você ser esse instrumento de Deus, para poder tirar essa pessoa dessa situação, salvar essa pessoa dessa situação. Aí você vem com a falsa modéstia. Não, peraí, não. Tem gente mais inteligente do que eu, tem gente mais preparada do que eu. Então essa pessoa, ela vai falar com ela e pronto, acabou. Isso daqui não é para mim. E você vira as costas para aquela pessoa que Deus colocou diante de você. Um momento para você ser um Pinhas. Para tirar aquela pessoa dessa situação degradante. A espada que você vai usar aqui é a Torá. Os ensinamentos da Torá. As 7 leis universais. Essa é a espada, essa é a lança que você vai usar. E o que você vai matar, entre aspas? A alma animal, a alma degradante, que está subjugando, escravizando aquela pessoa àquela situação degradante. Você vai procurar matar exatamente a má inclinação, Yetzer Hará, com a espada, a lança da Torá, da palavra divina. Entendeu? Então, por isso, você não pode agir com falsa modéstia. Isso é falsa modéstia. A pessoa se esconde, se acovarda nessas palavras de modéstias, entre aspas, mas é uma falsa modéstia. Ele está escondendo a sua covardia. Ele está com medo do desafio que está diante dele. Então ele dá uma de modesto, humilde. Ai, que anjinho! De chifre e rabo. Se é que me entende. Entendeu? Falsa modéstia, negativo. Os nossos sábios dizem que toda e qualquer situação, toda e qualquer pessoa que Deus coloca diante de você, é porque Deus está confiando em você, que você, com a verdadeira humildade, qual é? Eu dependo de Deus. Então, com essa humildade verdadeira, então você depende de Deus, então você pede socorro para Deus para te ajudar naquela situação, mas você vai com ousadia, coragem, enfrentar aquela situação à semelhança de Pinhas e não vai ter medo de nada e de ninguém. E você vai executar a vontade divina. Então, nós temos diante de nós o que Pinhas fez. O príncipe da tribo de Shimon, Zimri, era uma pessoa importante. E lembrem que a tribo de Shimon é uma tribo de sangue quente, com nervo à flor da pele. Estupim, eles não têm estupim, o estupim é para dentro. O famoso estupim culto. Nem isso eles tinham, o estupim deles para explodir era para dentro. Menos de que uma faísca era motivo para eles, pum! E Pinhas não teve medo da tribo de Shimon, conhecendo o histórico da tribo de Shimon, do seu príncipe Shimon, que junto com Levi dizimou uma cidade inteira, acabou com todos os homens, por causa do sequestro e do estupro da sua irmã Diná. Ele sabia muito bem o perigo que ele estava correndo. Ele colocou a sua vida em perigo, mas ele não teve medo. Por quê? Porque a causa de Deus é nobre. Então, nós temos diante de nós o exemplo de Pinhas, que nos fala aqui, os nossos mestres, dizendo
Da mesma forma, Deus inspirará a cada um de nós, como ele inspirou Pinhas. E então, ele vai dar a cada um de nós o espírito necessário para transformar, realmente a situação daquele momento, para que você seja vencedor. E você possa, assim, de fato, estar não somente levando a sua própria vida para a redenção final com Mashiach, mas você estará levando outra ou outras pessoas contigo para a redenção final com Mashiach. Lembre-se sempre disto. Não é nada por acaso. Deus, ele não faz nada por acaso. Deus está continuando traçando os seus planos. E o plano maior, supremo de Deus é transformar este planeta na sua casa, na sua moradia. E Ele está confiando a você. Entre tantos milhões de pessoas, Ele está confiando a você realmente essa oportunidade de poder ser um instrumento de Deus para resgatar alguém da sua depravação espiritual, moral e ética e elevá-lo à presença divina. Então, dessa forma, é nosso trabalho galvanizar este espírito em ação. O que é galvanizar? Então nós vamos lá para o chamado Pai dos Inteligentes, que é o dicionário bíblico. Aliás, o dicionário secular, o dicionário da língua vernácula, né? O dicionário da língua portuguesa, né? Porque alguns chamam o pai dos burros, né? Eu particularmente não concordo com essa expressão, porque o pai dos burros não é isso, porque o burro não procura inteligência dentro desse ditado aí. Inteligente é aquele que busca conhecimento, inteligente é aquele que busca saber, inteligente é aquele que reconhece que precisa aprender mais. Por isso que o verdadeiro sábio, ele nunca diz, eu sei tudo. O verdadeiro sábio, ele diz assim, não sei nada, eu estou aprendendo. O que eu tenho para aprender hoje? Ele vai buscar isto. Então, galvanizar, o nosso dicionário diz assim, reanimar, dando vida ou energia, arrebatar, eletrizar. É isso galvanizar. Então, portanto, é nosso trabalho galvanizar este espírito em ação. É nosso trabalho reanimar o nosso espírito em ação. É nosso trabalho dar vida, energia ao nosso espírito nesta ação. Qual ação? Resgatar as pessoas, transformar as pessoas do seu estado decadente, da sua depravação, fugir da depravação moral, ética e espiritual, de ser elevado. É nosso trabalho arrebatar as pessoas dessa questão negativa, estando lá no abismo, e trazer para o monte, trazer para a presença divina. É nosso trabalho eletrizar o nosso espírito em ação. Vejam bem o que os nossos sábios faz uma comparação entre Moshe e Pinhas. Pinhas, ele recebeu da parte do Eterno um pacto eterno. Ele recebeu de Deus um pacto eterno. E não tem em nenhum lugar da Torá que Deus ele faz com Moshe um pacto eterno de vida longa. Mas ele faz com Pinhas. Ou seja, com Pinhas ele faz um pacto de
vida longa. E com Moshe não. Então os nossos sábios falam, por que isso? Porque Pinhas, ele não ficou na prece, não ficou esperando, ele agiu. Então o que Pinhas fez? Pensamento, palavra e ação. Entrou a harmonia, botou a bola para frente. Em frente. Em frente. Em frente. A nossa jornada é essa. É sempre em frente. E Pinhas fez isso. E porque Pinhas fez isso, Deus fez um pacto eterno, um pacto de vida longa, que significa vida eterna com Pinhas. E olha que Pinhas, nos fala os nossos sábios, que ele tinha o espírito de Eliarro. Pinhas, filho de Elazar, filho de Arão, ocorrem, que nós vemos aqui no início da nossa paraxá da semana. Pinhas. Deus falou a Moshe dizendo, Pinhas, filho de Elazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou minha ira dos filhos de Israel ao me vingar zelosamente na presença deles. E eu não destruí os filhos de Israel por causa da minha zelosa fúria. Assim diga a ele, eu estou aqui dando-lhe meu pacto de paz. Este será um pacto eterno de sacerdócio para ele e para seus descendentes depois dele, porque ele foi zeloso para o seu Deus e expiou pelos filhos de Israel. O nome do homem israelita que foi morto, o qual foi morto juntamente com a mulher midianita, era Zimri, filho de Salu, líder da casa paterna de Shimon. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Tsur, o líder nacional da casa paterna de Midian. Ela era princesa, filho do rei de Midian. Deus falou dizendo, hostilize os midianitas e os golpeie, pois eles hostilizaram vocês com os seus esquemas que eles tramaram contra vocês com a questão de Peor e a questão de Cosibi, a irmã deles, filha do líder midianita, que foi morta no dia da praga que aconteceu por causa da questão de Peor. Ou seja, Pinhas, quando ele tomou a sua atitude, Moshe, a princípio, ficou em silêncio. Zimri, ele desafiou Moshe e Deus e os mandamentos. E ele traz uma midianita, que era proibido para o judeu casar com uma midianita. E ele traz uma midianita e publicamente ele entra na sua tenda e todo mundo sabe o que está acontecendo lá dentro. É como se tivesse sem tenda nenhuma, a céu aberto. Todo mundo sabe o que estava acontecendo. E naquele momento, os nossos sábios falam que deu um branco em Moshe. Ele não lembrava da lei, como tratar daquele assunto. Mas Pinhas lembrou da lei. Então Pinhas, ele vendo que Moshe não se lembrava, ele passa a mão na lança e ele vai e mata o casal. Porque a lei dizia que quando é pego no flagrante, não precisa reunir os juízes para decidir a pena. Então Pinhas lembrou-se que no flagrante era permitido sim executar aquele casal. E foi o que ele fez. Por isso Deus fala que desviou, Pinhas, a sua ação desviou a ira divina. Ok? E aí, nessa ação, então Pinhas, ele realmente recebe por mérito, o sacerdócio eterno e vida longa. Então a pergunta
segundo Rashi, ele escreve assim: as tribos estavam zombando dele. Este neto de alguém que engordou bezerros para serem sacrificados aos ídolos, matou um príncipe de Israel. Portanto, a Torá descreve sua linhagem até Arão, né? Por meio do seu outro avô, ele não permanece descendente de um idólatra, porque a zombaria ainda permanece. Então vejam bem, aqui o povo, principalmente a tribo de Shimon, estava exatamente zombando de Pinhas, falando: olha lá, aquele lá, neto daquele que engordava bezerros para matar, para sacrifício aos ídolos, o seu avô idólatra, por que ele matou um príncipe de Israel? Vamos matá-lo. Ele não poderia matar um príncipe de Israel. Mas a Torá traz a linhagem de Pinhas até Arão, o Kohen Gadol. Quem era esse outro avô de Pinhas? A mãe de Pinhas era filha de Itró, conhecido também como Put, que nós temos aí também na Parashá da semana. Put era outro nome de Itró. Jetro, Itró, Put era outro nome de Itró. E todos sabiam exatamente que Itró, ele era, antes da sua conversão ao judaísmo, ao monoteísmo judaico, ele era um feiticeiro, um idólatra e etc e tal. E ele fazia a criação realmente para engordar bezerros para sacrifício aos ídolos. Então, a tribo de Shimon estava zombando dele, e ele não era digno devido à sua ascendência de Itró, Put. Então eles queriam matar Pinhas. E Pinhas, quando ele assumiu a lança e a ação, ele sabia do perigo de vida que ele estava correndo. Ele sabia que poderia ser morto a qualquer momento pelos varões da tribo de Shimon, do príncipe de Zimri. Mas ele não teve medo, não se acovardou. Ele foi firmado na lei da Torá, na palavra da Torá. Então esse é o exemplo que Pinhas deixa para nós. A falsa modéstia, já falamos, né? E a outra parte é aquela, exatamente essa questão. Eu vou falar com a pessoa sobre a Torá, eu vou falar com a pessoa sobre as 7 leis universais, mas ela pode não gostar, ela pode ficar brava comigo, pode me xingar. Se for o meu chefe, por exemplo, puxa vida, eu vou falar para o meu chefe, ele vai me colocar lá no porão da empresa lá para ficar lá tirando o pó do pó do pó do pó do pó do pó do porão. Ele pode até me mandar embora. Então os medos, os fantasmas são diversos. Mas Pinhas dá um exemplo para nós aqui. Firmados na palavra de Hashem, nós não temos que ter medo de nada e de ninguém. Por isso, um exemplo prático, né? A ordem do sistema, fique trancado em casa, é para que você não seja luz lá fora. Que você não divulgue as boas novas da Torá. Que não divulgue o Deus único e verdadeiro. O único Criador, o único Salvador. Fique trancado dentro de casa. Fique lá escondidinho. Não sai não, hein? Que eu te pego. Entendeu? Então, por isso, o aprendizado dos últimos 2 anos e meio de depravação espiritual, moral e ética que muitos entraram, é um aprendizado para aquilo que o sistema está providenciando mais para frente aí, numa nova investida, porque eles viram que muitas coisas deu certo no plano deles.
Como gado, o povo obedeceu. Ficou preso dentro de casa. Como gado adestrado, aprenderam a perder a sua identidade e colocaram uma fantasia na cara, perdendo a sua identidade. Quantas pessoas que você encontrou nesse período que estava com a sua fantasia na cara? Ô fulano, é você mesmo? É, eu mesmo. Ah, também por dela, né? Com essa coisa na cara, a gente não conhece mais ninguém. Quantas vezes que você encontrou com pessoas e você experimentou essa situação? É o sistema querendo fazer você perder a sua identidade. Entendeu? E ainda por cima contaminando você mais perversamente, né? Porque gás carbônico nunca foi saudável. Sempre foi prejudicial à saúde. Você aspira ar puro e quando você expira, quando você expele gás carbônico. E você fica com aquela fantasia na cara respirando o quê? Oxigênio? Gás carbônico. É saudável? Para defunto, é saudadíssimo. Então, Pinhas, ele enxergou, ele não foi cego, todos os desafios, todos os perigos. Mas fazer a vontade de Hashem é mais preciosa do que qualquer outra coisa. E quando nós o fazemos, Ele é o nosso protetor. É Ele o único guardador das nossas vidas. Por quê? Porque nós vimos na Parashá passada que o guardião de Israel, ele não dorme nem cochila. Quem protege o povo judeu? O guardião. E o mesmo guardião do povo judeu, o mesmo guardião de Israel, é o nosso. Nós, como Benei Noach, nós temos o mesmo guardião que o nosso irmão mais velho, o povo judeu. Ok? Então, a fim de dissipar toda essa noção, a Torá traz a linhagem de Pinhas até Arão. Então aí, realmente, Deus, ele faz com que esse lado negativo do seu outro avô, uma ascendência idólatra, caia totalmente por terra. E por isso, a nossa Parashá Pinhas, ela começa exatamente assim. Pinhas, o filho de Elazar, o filho de Arão. E aí, realmente, os filhos, né, de Shimon, os seguidores do príncipe Zimri, da tribo de Shimon, perderam a sua coragem e a sua força, porque Pinhas estava 100% solidificado no mandamento divino e estava plenamente fazendo a vontade divina. E aí, perderam a força, perderam toda e qualquer tentativa, ok? A pergunta que fica aqui é, os nossos sábios escreveram que Pinhas é Eliarro, já que Eliarro viveu gerações depois de Pinhas, a ordem correta não deveria ser Eliarro é Pinhas? O que você acha? Só amanhã que nós vamos responder isso. Pesquise. Põe aí o desafio para poder pesquisar aí essas questões aí, ok? Então vejam bem, amados, que nós temos diante de nós, sem sombra de dúvidas, né? Aquilo que nós vimos de Bilã, ou seja, as tendas e as moradas de Israel, ou seja, quão boas são as tendas da Shekhinah, os santuários e os 2 templos,
todos vistos profeticamente por Bilã, o primeiro e o segundo templo. Vimos também que, dentro desse mesmo aspecto, as casas de orações e estudos da Torá e as miniaturas do templo no exílio, ou seja, depois da destruição do segundo templo, né, todos os lares judaicos e Benei Noach que têm estudo de Torá são, de fato, minis ou miniaturas do templo sagrado, até Mashiach construir o terceiro e o definitivo templo. Então, da bênção de Bilã, fica evidente que em todo lugar onde há, de fato, estudo da Torá, que nós já vimos aqui os nossos 5 alicerces, né? Teshuvá, Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e a de Sedaká, onde tem isto, nas residências, nos lares e nas comunidades onde se faz tais coisas, então o guardião de Israel, ele é o mesmo guardião entre os 4 ventos do nosso planeta, protegendo aqueles que assim o fazem. Então, dentro desse sentido, nós temos aí que Pinhas, ele de fato salvou o povo judeu através das suas ações. E os Benei Noach têm a responsabilidade de salvar as nações através das suas ações, como Benei Noach, com as 7 leis universais, mais o estudo da Torá, levando realmente este verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Você é um Pinhas e você pode receber de forma análoga o espírito de Eliarro. Amanhã nós vamos ver porque Pinhas e Eliarro e Pinhas está nessa história aqui, ok? Então, você tem a possibilidade de ser um Pinhas e receber o espírito de Eliarro, o profeta Elias. Então, dessa forma, né, Moshe salvou o povo judeu através da sua intervenção no alto, as suas preces. Pinhas, ele salvou o povo judeu através da sua ação neste mundo inferior, ou seja, a sua prática, a sua atitude. Ele salvou o povo judeu. Desta forma, nós temos aí a graça bendita de Hashem. Desculpa aí, gente. Dessa forma, Deus nos dá a possibilidade, se tão somente nós nos colocarmos pensamento, fala e ação em harmonia, em equilíbrio, nós podemos fazer como Moshe e como Pinhas, ou seja, como Moshe, as nossas preces, elevando as nossas preces às alturas para a salvação dos nossos irmãos não judeus, Benei Noach. Como Pinhas, ação, atitude, entrando no covil lá dos lobos e levando a luz divina, trazendo, não perdendo nenhuma oportunidade, falando cada vez mais do verdadeiro monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, levando esta espada, esta lança da palavra divina para resgatar as pessoas da sua depravação espiritual, moral e física. Dessa forma, então, né, Pinhas arriscou a sua vida física. Nós não podemos ficar com medo de arriscar a nossa vida física para podermos cumprir o ID de Deus, como diz o profeta Ishaiah, né? Quem vai? Envia-me a mim, diz o profeta. Então você é esse profeta deste limiar da história do 6º milênio da humanidade. Então, Deus, ele fez um pacto de vida longa, eterna, com Pinhas. E Deus tem feito o mesmo pacto com você, conosco.
Por quê? Porque ele nos fala sobre os dias da redenção final e o Olam Rabá, a vida eterna. Certo? Então, amados, nesse sentido, nós temos diante de nós a graça preciosa do nosso soberano, para que nós possamos seguir em frente na nossa jornada monoteísta. Ou seja, Pinhas, ele traz para nós, sem sombra de dúvidas, o grande poder da Teshuvá. O grande poder da Teshuvá, do retorno a Deus. Por isso, que nós possamos seguir em frente nessa nossa jornada. E, para finalizarmos, o nosso Rebbe Menachem Mendel, falando sobre a questão de evitar a falsa modéstia, então ele nos diz assim, a divina providência faz com que uma pessoa menos qualificada, por assim dizer, aproveite o momento e responda ao chamado à grandeza divina. Quando a divina providência nos apresenta a oportunidade de retificar algo neste mundo, devemos fazê-lo com total altruísmo e autossacrifício. Não ter medo de nada, não ter medo de ninguém. Tal como fez Pinhas, que colocou sua vida em risco ao aniquilar Zimri e a princesa Cozbi. E desta forma, graças a essa sua atitude, ele simplesmente pôde salvar o povo judeu de toda a epidemia e da morte. Então Deus está confiando a cada um de nós, Benenor, esta realidade para esta última hora, para o limiar do 6º milênio da história da humanidade, para podermos adentrar nos dias de Mashiach a redenção final, para irmos para o Olam Rabá, a vida eterna. Está em você. Deus está confiando em você. Seja um Pinhas e faça a vontade divina. Ok? Estamos apenas começando. É o primeiro dia. Amanhã tem mais. Vamos lá? Em frente. Nem para a direita, nem para a esquerda. Em frente. Shalom, shalom. Até amanhã.